Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciele Remongato. Gra, bom dia. Bom dia para todos. Você tá bem? Tudo ótimo. Ah, que bom. Gra, hoje a gente vai falar de um assunto bem bom espinhoso. Hoje. Se prepare, puxa a cadeira, porque hoje vai ser umas 3 horas de conversa. A gente vai falar... na verdade, eu acho que é muito comum isso nas relações. Muitas vezes tem gente que classifica, tem gente que julga como é bom, é ruim, tem gente que diz que gosta, tem gente que diz que não gosta. Mas o que é o ciúme? Como é que a gente enxerga o ciúme dentro de uma relação? Pois é. Então, como sempre, vamos pôr os óculos sistêmicos para a gente poder, sim, olhar para isso de uma maneira ampliada. Quando a gente pensa numa relação e experimenta uma relação de casal, um romance, até às vezes é gostoso ter um pouco de ciúme para até apimentar a relação, e a gente sente o ciúme até como uma prova de amor, mas tem outros momentos em que o ciúme começa a impactar de uma forma negativa na relação. Então tem um momento em que ele é natural. Tem um momento que ele é gostoso, né? E todo mundo que tem um relacionamento se sente valorizado quando o outro desperta um pouco de ciúme, mas é assim, é sutil, né? E a gente tem que perceber também que o limite entre ser sutil e gostoso e ser uma coisa que afasta a relação, ele é bem sutil demais, esse limite. E é bacana a gente ficar atento ao que está por trás. Porque tem uma frase que Bert Hellinger diz, que é uma frase bem impactante. E ele diz que quem tem ciúmes está dizendo, vá embora. Nossa, quer dizer, é totalmente o contrário, né? Porque geralmente quem tem ciúme justifica isso, né? Que não quero te perder, isso. Não quero te dividir. E é uma frase impactante justamente por isso. Eu não quero perder o meu parceiro. Nossa, tudo que eu não quero é perder o meu parceiro. E esse ciúme, esse desconforto de medo de perdê-lo, é justamente para não perder. Como assim? Como eu tô falando para ele ir embora com os ciúmes, né? O que significa isso? E os ciúmes é uma coisa assim, quem sente, quem lida com isso, depois a gente fala de quem do outro lado, mas quem sente os ciúmes é uma coisa desconfortável, é uma coisa horrível. A impressão que se tem é que ninguém quer ser ciumento. Claro. Então, quando Bert Hellinger fala uma frase dessa, e tem várias frases, e isso está muito solto na internet, inclusive, para quem acompanha, esse movimento das constelações, todas essas frases concretas que Bert Hellinger diz, não significa só a frase, tem algo grande por trás de uma frase dessa, tem todo um contexto. E cada frase, cada situação, cada circunstância, cada casal, cada um que experimenta isso tem um contexto próprio, uma história própria que deve ser considerada. Não tem como eu dizer ciúme é tudo igual e é assim, 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 assim. E eu descrevo o que significa ciúme e o que significa esse vai embora, né? O que está por trás desse vai embora. Então, sempre que nós falamos de sistêmico, sempre que nós falamos de constelação, a gente precisa considerar o contexto da história que está vindo. Então, se você tem uma história de ciúmes, o que vem junto com essa história? Se a outra pessoa vem com uma história de ciúmes, é totalmente distinto da tua história, da minha história, da história do outro. Quer dizer, a pessoa que é ciumenta, ela muitas vezes é classificada como insegura, como imatura, né, como possessiva. Não necessariamente é isso. Não necessariamente, porque existe uma história que vem junto com ela. E como a gente começa a olhar para essa história? Se a gente fala de relacionamento de casal, porque o ciúme pode permear todas as relações, né? Claro. A gente olha uma foto da internet de uma pessoa que está fazendo alguma coisa bacana e a gente tem que lidar com um impulso de ter ciúme. Mas hoje o assunto é realmente da relação de casal. E o que vem junto, então? Como a gente amplia esse olhar do ciúme na relação de casal? A gente precisa compreender aquilo que
que é essencial do olhar sistêmico, que são as leis sistêmicas. E numa relação de casal, não é uma relação de duas pessoas, é uma relação entre duas pessoas mais o sistema de cada um, mais a família de cada um. Então não são duas pessoas, são muitas pessoas. E cada um experimenta algo particular do próprio sistema. E é claro que nós acabamos nos relacionando com alguém que está em sintonia com a minha história. Então, a gente já falou sobre isso, né? Você está sempre atraindo alguma coisa para resolver seu sistema. Isso. Então, se eu atraio uma pessoa, um homem que é ciumento, que é intransigente, que é desafiador permanecer nessa relação, onde em mim ou no meu sistema eu ressoo com essa verdade? Então, sempre chamando para a autorresponsabilidade. Já falei sobre isso bastante também. Em todas as circunstâncias, em todas essas possibilidades de dar um passo a mais, é preciso assumir a própria responsabilidade. Inclusive, qual é a parte que me cabe por estar numa relação talvez doentia. Muitas vezes, quando uma pessoa é bastante ciumenta, ela também joga a culpa no outro, dizendo assim, eu sou ciumenta porque ele é um safado, ele é um galinha, ele fala com todo mundo, né? Ele, como se fosse a culpa dele, ele que provoca ciúmes em mim, né? É mais ou menos isso que você está querendo dizer. A pessoa atrai alguém que vai despertar esse ciúme. Onde está o meu 50% de responsabilidade? A relação é feita de duas partes, mais os contextos que vêm, mas da minha parte, do meu 50%, eu preciso assumir. Então, se o cara é um galinha, o que eu estou fazendo com galinha? Esse é parâmetro de relacionamento para mim? Eu preciso me perguntar. Então, aí vem a insegurança, vem o medo, vem todos os homens são iguais, e vem um monte de justificativas para se manter numa relação disfuncional. Então, é isso que eu quero mesmo para minha vida? E se eu romper com essa relação, como eu fico? Eu fico com medo de não encontrar outro? Ou eu vou aguentar esse porque todos são iguais? Ou. E a gente fica achando várias justificativas para se manter numa relação ruim, né? E experimenta o que numa relação dessa? Experimenta alguns estados de clímax da relação e depois experimenta um mergulho num mal-estar, num desconforto. Geralmente, quando tem ciúmes, uma relação, há muita discussão entre o casal, né? Porque Sim, isso acaba, a pessoa constante. Acaba verbalizando isso. É uma né? insegurança constante. Então, o que justifica, então, esse sentimento de ciúme? O que significa quem tem ciúme diz vai embora? O que significa isso? O que o Bert Hellinger quer dizer com isso quando ele diz que a vontade é perder? Então, a gente precisa ampliar o olhar no sentido da própria história. Né? Então, eu vou verificar o que aconteceu na minha história desde que eu me conheço por gente. Existem dinâmicas que são meio padrão, assim? Sim. Isso, ciúmes quer dizer mais ou menos isso? Tem algumas dinâmicas que são bem comuns. Para a pessoa entender qual é a própria dinâmica, é aconselhável fazer uma constelação. Né? Então, o campo vai mostrar qual é a dinâmica. Mas tem algumas dinâmicas comuns que você ouvindo, você pode até perceber, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí... é bem meu caso. E aí uma chavinha vira aqui e você começa a ter uma outra experiência. A vida é uma constante constelação. O universo, ele está mandando informação pra gente o tempo todo. E muitas vezes não precisa de uma intervenção, precisa só se abrir para entender aquilo que a situação está te mostrando. Então, uma dinâmica comum tem a ver com a história pessoal. Se você pensa na sua família, no seu contexto, qual é a história que permeia a sua vida? Então, você tem irmãos? Quantos irmãos? Você é mais velho? Você é mais novo? Tem muitos sentimentos de ciúmes e insegurança que iniciam lá quando começam a chegar os irmãos. Porque o irmão mais velho, ele perde a individualidade ou o lugar, a exclusividade dele quando começam a chegar os outros. Então, como a minha família lidou com a atenção para as crianças
quando foram chegando os irmãos. Então é um momento de se perguntar. Isso já vem de lá da minha infância? Existiram outras situações na minha família em que o ciúme apareceu? Porque uma relação de casal que tem ciúmes, a pessoa não está disponível para a relação. Uma parte dela está vinculada com uma memória que não é do aqui e do agora. E é muito comum que essa memória esteja relacionada a uma parte infantil minha, se eu estou sentindo ciúmes. E se tem a ver com essa história familiar, quantos anos eu tinha quando isso era verdade? E eu não tinha condição de lidar, talvez. Mas agora eu preciso assumir a minha experiência a partir da idade que eu tenho. E eu preciso compreender que uma relação de casal é uma relação de adultos. E o sentimento de ciúme é um sentimento infantil. Sempre o ciúmes vai estar atrelado a um sentimento infantil. Ele é quase que primitivo, né? Quase que um impulso. É um impulso. E por que é um impulso? Porque uma parte de mim ainda está conectado com aquela violação. Uma parte de mim sofre ainda com a situação anterior. Então isso pode estar atrelado à minha própria história, se eu pensar lá nas minhas relações com os irmãos ou com os amigos quando eu era criança. Pode estar atrelado a uma história dos meus pais, né? Então se lá na história dos meus pais houve briga, houve ciúme, houve raiva, houve separação, e teve essas dinâmicas, a minha parte infantil ainda está conectada com a dor da mãe ou com a dor do pai. E ainda está a serviço dessa violação que aconteceu lá atrás. Então é como se eu tivesse um impulso inconsciente, por amor, de ressarcir aquilo, resolver aquilo. Então eu fico conectada com aquela verdade e inconsciente eu repito o padrão aqui na minha relação atual, tá? Isso é em relação ao pai e à mãe e a relação deles. Mas existem outras, né? Muitas sempre, outras. Sempre. Talvez você já saiba, ou talvez você não saiba, ou você ouviu falar e nunca deu atenção, que a sua mãe ou o seu pai tiveram um relacionamento anterior à relação deles. E é muito comum que os relacionamentos anteriores foram mal resolvidos, porque não é fácil finalizar uma relação, né? Se o pai já tinha uma relação anterior e de repente conheceu a mãe e rompeu com a relação anterior para ficar com a mãe, tem um triângulo ali, tem uma triangulação. E aquela que perdeu, talvez, ficou magoada, ficou com raiva, teve algum sentimento, né, muito ruim. Então é muito comum que os filhos da nova relação se envolvam com aquela pessoa. E na vida real aqui e agora, inconscientemente, experimenta a raiva que aquela pessoa sentiu, mas sente em relação ao próprio relacionamento aqui. Então é um amor cego, uma lealdade, é um movimento inconsciente, é um impulso de repetir um padrão que não tem nada a ver com a minha história, não tem nada a ver comigo. Eu não sei nem da onde que vem esse ciúme que brota em mim e eu até me torno agressiva, eu tenho raiva. Da onde é isso? Então pergunte, faz sentido isso? Da onde que é isso? Por que eu permaneço numa relação assim? Tá? Experimenta ser adulto e perguntar o que isso significa. Tá? E se você já sabe algo da sua história, você não precisa ir lá futricar na vida dos pais. Faça você o movimento. O que esses movimentos todos pedem? Todos esses movimentos pedem um ajuste. E eu já vou falar sobre esses ajustes também. Pede que sejam vistos, olhados e colocados no seu lugar. Exatamente. Tá.
Então tem uma dinâmica pessoal em relação à própria história infantil de criança, em relação aos irmãos. Tem a relação dos pais, se foi saudável ou não, vai sempre impactar. Tem esse olhar para os ex-relacionamentos dos pais, que podem também estar impactando na tua vida atual e movendo você no comportamento disfuncional. Tem ainda a minha própria história em relação aos meus relacionamentos anteriores. Então, eu já falei sobre isso numa outra live. Como você resolveu as suas relações anteriores? Tem resquício de dor, de sofrimento, de raiva, de rancor, de ciúme nas relações anteriores? Como foram os finais? Então, eu convido cada um a pensar sobre as relações, a pensar como se sentiu nas relações, como o outro se sentiu e como foram os rompimentos. E se tem algo que está em aberto, se tem algo que não foi bem resolvido, você precisa se dedicar em fazer o ajuste, precisa finalizar os ciclos. Isso assim, parece complicado, mas às vezes é até bem simples, né? Quando você começa a fazer esse pensamento, as informações vão surgindo, né? Só não ignorar o que está vindo na cabeça. Às vezes a gente faz uma lista dos relacionamentos anteriores e percebe, nossa, eu coloquei todos estão aqui. E você olha para cada um e relembra o que aconteceu. E você pode olhar com respeito para isso, pode incluir no seu coração aquilo que aconteceu, e você libera a pessoa. E você se libera também. Se houve sofrimento, se houve dor, lembra que a pessoa não é só a pessoa é muitos. A pessoa é a história anterior dela. E se você se relacionou com ela, assuma o seu 50% e libere o outro também. Se precisa uma conversa para ajustar, se encoraje e vai. Não significa que você quer voltar com a pessoa, significa que você quer só resolver. E também tem a questão do auto-perdão, né? Que a gente falou semana passada, isso também é importante. Reconheça, né, que você se envolveu com a pessoa, reconheça o seu erro, talvez, e se perdoe. Claro, acolha essa parte de você que foi ingênua, talvez, e entrou nessa relação, né? E então Você viu todas as pessoas. Essas relações anteriores, põe tudo na lista e você fala, estão todos. Aí daqui a pouco, passou uma semana, 2, vem uma pessoa na cabeça. Você fala, nossa, não me lembrei desse. Vai lá e adiciona na lista. E talvez experimente o que vem de memória junto com essa história. Às vezes as primeiras relações nossas, às vezes nem houve uma relação, não houve abraço, não houve beijo, mas houve um desejo muito grande de estar com a pessoa. E talvez essa pessoa estava com uma outra pessoa e você sentiu muito ciúme, você se sentiu até lesada por ver aquilo que você tanto desejava. Então, o que vem, né? Que memórias que estão guardadas ali? Tudo o que nós vivenciamos está guardado no nosso HD interno, né? Mesmo que a gente não se lembre de tudo. Teve uma dinâmica, eu estive em São Paulo agora no final de semana passado, no módulo 11 da minha formação, e uma das dinâmicas que nós fizemos foi a de olhar para as primeiras relações, ou para a primeira relação. E é tão lindo se propor a olhar. Porque quando a gente é adolescente, quando a gente está nessa virada de criança para jovem, para adolescente, a gente não tem noção de como lidar com as emoções. E num momento que eu fiz uma dinâmica dessa num outro módulo, que a gente faz várias vezes as dinâmicas, eu senti um pranto em mim. E eu imaginei a pessoa, a gente faz duplas e uma pessoa representa o relacionamento. Eu não namorei com essa pessoa, eu não tive relacionamento com ela. Foi uma vontade, foi uma ideia, era gostoso conversar com a pessoa e não virou em nada.
E quando ele pediu para colocar uma pessoa, veio essa pessoa na minha ideia. E eu falei, nossa, mas nada a ver, mas já que veio essa pessoa, eu vou olhar. E as lágrimas começaram a escorrer. E eu falei, meu Deus, que lágrimas são essas? Não era tanto assim, né? Eu não gostava dessa pessoa tanto assim. Por que tá vindo esse pranto? E literalmente era um pranto da ideia que eu fiz, da projeção que eu fiz naquela relação e a frustração daquela menina tão novinha em não experimentar aquilo que ela vislumbrou. E as lágrimas escorreram de uma forma que eu não conseguia conter. E terminou o módulo, eu fui embora e não era um choro, foi um lavar a alma da criança, não tinha nada a ver com o cara, tinha a ver comigo. Então, aquilo foi tão aliviador para mim que eu me senti muito leve depois que esse pranto foi embora, porque em algum momento você devia ter chorado ele, aquilo não saiu, não resolveu direito. Durante o percurso eu não chorei, eu não dei vazão para o sentimento, porque eu não sabia como lidar na época, né? Então isso ficou guardado em mim até que eu dei oportunidade de olhar. Então quando a gente faz essa lista, se relacione com cada um ali, na tua imaginação, no seu pensamento, e lida com aquilo que vem. Às vezes vem alegria porque a relação foi boa, às vezes vem tristeza porque não deu certo, às vezes vem a lembrança do ciúme ou da raiva por causa de alguma coisa. Então, experimente o que veio e encerre. Né? Por quê? Porque daí você está livre para o próximo que vem ou para aquele com quem você está. Uma relação mais funcional, né? Para uma relação mais funcional. E é a nossa responsabilidade estarmos disponíveis para uma relação funcional. Porque se eu estou muito conectada com aquilo que aconteceu no meu passado, eu não estou disponível para me dedicar na relação. Então, que tanto eu me dedico na relação, que tanto eu estou disponível, que tanto eu estou presente realmente, que tanto eu olho nos olhos do meu parceiro atual. Se eu estou dividida lá entre os anteriores, né, eu não vou ter qualidade. E como é que funciona o outro lado da história? A pessoa que se relaciona com alguém que é muito ciumento. Então, é justamente mais uma dinâmica. Então, como o meu parceiro finalizou as relações dele anteriores? Eu não preciso futricar na vida dele, mas eu preciso saber mais ou menos com quem eu estou lidando, né? Foi funcional as relações anteriores? As pessoas com quem ele se relacionou tiveram respeito no final? Porque é bem provável que eu vou experimentar algo semelhante, né? Então, se eu estiver disponível, já é 50% do caminho andado. Se eu olhar para a pessoa e averiguar como são as relações anteriores e como foram os rompimentos, também já é algo mais que vai contribuir para essa relação funcional. Mas é que assim, geralmente quando você está com uma pessoa ciumenta, por autopreservação, o melhor é não falar do passado, né? Porque se você falar de um ex, a pessoa pode interpretar errado. Então, se eu estou segura daquilo que aconteceu na minha história e eu fiz os meus ajustes e eu finalizei os meus ciclos, eu estou mais disponível. É bem provável que a relação que eu vou atrair vai estar na mesma sintonia. Se eu atraio uma pessoa que é muito ciumenta, eu preciso ver o que está em aberto aqui na minha vida. Preciso assumir a minha responsabilidade. E eu preciso olhar para outra pessoa sabendo, de novo, ele não é ele é a história. Então eu assumo aquilo que vem com a história e faço bom uso. Porque se ele tem muitas características boas, eu vou me comportar, eu vou pensar como é que eu me dedico nessa relação para ela ser funcional. Se o meu marido é ciumento, eu vou sair com um decote no umbigo? Para quem que é o decote? Se eu for usar um decote para ele, eu uso quando eu estiver com ele. Eu não preciso ser o troféu que vai despertar o ciúme. E sair de uma forma muito exposta é o quê?
É querer chamar a atenção. De quem? Que movimento é esse de querer chamar a atenção? Então, existem, né, pessoas que, assim, de repente, precisa despertar o ciúme no outro. Fulano não tem ciúmes de mim, não gosta de mim. Então, começa a criar cenas, a provocar. Uhum. Isso também... É disfuncional. Tá disfuncional. É total disfuncional. Então, isso mostra insegurança, isso mostra necessidade de ser visto. Quem não foi visto no teu sistema? Quem precisa ser reconhecido? Para quem é preciso dar um lugar para essa necessidade acalmar dentro de mim? Então, sempre eu preciso ampliar, sempre eu preciso me lembrar que eu não sou só eu sou muitas memórias, que o outro não é só o outro, que o outro também é muitas memórias. E nós representamos o nosso sistema o tempo todo também. A gente não tem tanta liberdade assim. Uhum. E quando a mulher, por exemplo, usar o exemplo da mulher, que às vezes é mais comum, tem ciúmes da sogra? Então, aí ampliou mais ainda. Como eu já disse antes, uma relação nunca é de dois. Então eu tenho a minha história, e a minha história começa a partir do meu pai e da minha mãe. Quando eu venho para uma relação e eu estou disponível para a relação, tem algo que precede. E é bem bacana isso. Uma mulher está disponível para o relacionamento quando na própria relação com os pais também está funcional. O que é para a mulher uma relação funcional com os pais? Então, a mãe, ela diz para a filha: esse é o seu pai e eu sou a sua mãe, e você está livre para ir até o seu pai. Essa é a parte da mulher. E ela, se tem um filho homem, ela diz: filho meu, esse é o seu pai e eu permito que você vá até o seu pai. Então, tem fases da vida da criança onde ela vai ficar mais no círculo da mãe, os meninos e as meninas. Daí tem uma outra fase em que tanto o menino quanto a menina vão para o círculo do pai. E tem uma outra fase em que a menina volta para o círculo da mãe e o menino permanece no círculo do pai. Esse é o movimento funcional. Tá? Qual é a dinâmica de uma pessoa que entra num relacionamento e tem ciúme da sogra? Porque ele dá mais atenção para a mãe dele do que para mim. Ele faz tudo para a mãe dele, não faz nada aqui em casa. Isso. Então, o que acontece? Essa dinâmica onde a mãe permite que o filho vá até o pai e que ele permaneça no círculo do pai, não é real lá no sistema desse parceiro que faz tudo pela mãe. Porque ele está fazendo uma função com a mãe, que é a do pai. Então, ele assume um lugar lá na relação onde ele serve a mãe como se ele fosse o marido da mãe. Por quê? Vários motivos. Ou os pais se separaram, ou o pai não está presente, ou a mãe toma conta do filho, não deixa ele ir para o pai e ele se torna o filhinho da mamãe. Então, existe um leque de coisas. Quando a mãe diz: eu permito que você vá até o seu pai, uma mãe fala isso para o filho homem: eu permito que você vá até o seu pai e eu abençoo você para que você seja como o seu pai ou da forma que você desejar, o filho fica livre. E quando a mãe assume o próprio lugar na relação, esse é o meu lugar, eu sou a mãe, aqui é o lugar do pai e o lugar dos filhos é na sequência, tem uma ordem aqui bem distinta, então o filho não precisa vir e se posicionar aqui. Agora, se a mãe é frágil, se a mãe está sempre reclamando do pai, se a mãe foi traída pelo pai, se o pai abandonou a casa, se o relacionamento dos pais por qualquer motivo terminou e a mãe não soube lidar com a situação, o filho vem e se coloca no lugar do pai. Ou a filha vem e se coloca no lugar do pai também, ou em relação ao pai se coloca no lugar da mãe. Então, um casal que reclama um do outro, ele está dizendo qual mensagem para o filho? O seu pai não presta, eu espero que você não seja como ele. Você, pelo amor de Deus, se comporte de uma maneira melhor com as mulheres. Ele vai ter uma tendência a se posicionar aqui
e a fazer algo em função desta relação que não tem nada a ver com ele. Então, essa pessoa não está disponível para um relacionamento funcional com uma outra mulher, porque ele está muito envolvido, emaranhado com a própria mãe. E quando ele sair buscar uma relação, ele vai estar sempre buscando a mãe. Sempre buscando a mãe. E aí a parceira vai falar, meu Deus, o que é isso? Aí a segunda parte, onde em mim isso é verdade? Aí eu posso vir, se o meu relacionamento está assim, um filhinho da mamãe que fica ali na barra da saia da mãe. Na minha casa, como que é? Será que eu sou a filhinha do papai? Porque é bem comum que o filhinho da mamãe se encontre com a filhinha do papai. Essa é a dinâmica mais comum nas relações. Vai dar certo? Vai ser um tumulto essa relação. Porque ela procura o pai e ele procura a mãe. Nunca vão ser um casal. Então, eu olho para a minha relação com os meus pais e eu vou identificar. Eu estou no meu lugar de filha ou eu estou aqui no meio da relação dos meus pais? Eu julgo, critico a relação, ou o jeito que o meu pai se comporta, ou o jeito que a minha mãe se comporta. Tem um motivador aqui que mesmo inconscientemente, eu estou pensando que eu sou melhor do que a minha mãe e eu trataria o meu pai muito melhor do que a minha mãe trata. Isso é muito, muito, muito comum. Então, as objeções que eu tenho em relação aos meus pais me colocam numa posição disfuncional, eu violo a ordem. Quando eu violo a ordem aqui no meu sistema de origem, ou quando o meu parceiro está violado na ordem do sistema de origem, a gente vai experimentar uma relação disfuncional também. Porque tudo aquilo que está em desordem nesse primeiro nível, que é a família de origem, vai se desdobrar nas outras relações. Não tem como eu estar desorganizada no meu trabalho ou no meu casamento se aqui está tudo em ordem. Então, onde começa tudo isso? Eu tenho que começar por aquilo que é o básico, que é essa relação familiar. E uma outra situação, quando a pessoa repele ciumento, ela não aceita ciúmes de jeito nenhum. Então, bem legal isso, Carla. Se eu estou numa relação e eu atraio um homem ciumento, por exemplo, e eu tenho pânico de homem ciumento, eu rompo a relação, fico sozinha, mas não fico com ciumento. O que está vibrando em mim? Então aqui me vem muito claro uma conexão, uma lealdade com uma ex-relação ou do meu pai ou da minha mãe, ou de alguém do sistema, lá no histórico dos meus avós, dos meus bisavós, que sofreu muito com uma pessoa que era possessiva. Então tem uma memória de que Deus me livre sofrer igual a minha avó ou a minha bisavó. Então é bem provável que eu estou vinculada com uma história do passado, onde houve privações por conta do ciúme, e eu já tenho uma repelência de entrada, de cara. Não suporto e eu rompo. Quando poderia liberar essa emoção e essa memória, e sim experimentar essa mesma relação de uma forma funcional. Porque esse criatura, que nem diz a Rosana, que chega na minha vida e que desperta em mim esse repelir, ele só está querendo me dizer algo. E talvez ele está querendo me dizer, olhe para aquilo que está vibrando lá atrás, olhe para aquilo que foi sofrimento lá atrás, porque aquilo também tem um lugar e aquilo também pertence. E só porque essa avó, essa bisavó, essa pessoa suportou aquela relação, é que a vida chegou até mim. Porque se ela tivesse feito como eu, repelido de cara, as gerações na sequência não teriam acontecido. Então, é bem legal você ter perguntado isso, porque o que nós fazemos então, se a gente experimenta, né, uma relação com ciúmes, como eu posso... Que comportamento essa situação me pede para que isso termine e para que a minha relação pacifique e para que eu experimente, então, de uma forma gostosa o meu relacionamento. Então, a gente volta nas leis sistêmicas. A lei do pertencimento diz, todos pertencem. E a principal movimento que a gente experimenta aqui na vida real é
o que está excluído, que precisa ser visto. Então, a situação presente, se tem um problema, se tem um ciúme, se tem uma coisa que me faz sofrer, que mensagem tem por trás dessa situação? E é bem provável que tenha uma inclusão a ser feita. Se existiu um ex-relacionamento do meu pai ou um ex-relacionamento da minha mãe que perdeu, que foi lesado, que sofreu em função do rompimento e também em função de ver a nova relação acontecendo, aquela pessoa também pertence, aquela pessoa também tem um lugar e ela teve um dano, né? Ela perdeu e alguém ganhou, e esse alguém que ganhou trouxe a vida para mim. É como se eu tivesse um ganho secundário, um ganho vital, que é muito mais do que um ganho secundário só, em função da perda de alguém. Isso provoca um desequilíbrio. Provoca um desequilíbrio. Então, qual é o movimento que pode curar isso? É olhar, e quando eu falo olhar, é um olhar interno, é um olhar de experiência. Então, eu preciso olhar para a pessoa, eu imagino essa pessoa, e eu olho para a dor e para o sofrimento dela. E eu olho com coragem. E eu digo, eu vejo você, e eu vejo toda a sua dor, e eu sinto muito. Você também tem um lugar. Você também faz parte. E a minha vida é às custas da sua perda. Por favor, me olhe com carinho. Ó, você percebe que vem uma emoção, né? Só eu tô fazendo aqui, não tem uma situação específica, mas a emoção acontece. Porque sim, isso é comum no teu sistema e no meu sistema também. Essas histórias de amor, elas acontecem em todas as famílias. E nem sempre isso é falado, né? Porque claro. Muitas vezes, assim, por que eu vou relembrar o passado? Claro. Por que eu vou contar? Já estou aqui mesmo. Então, a cura acontece quando aquilo que pertence é visto, reconhecido, integrado e lembrado. Então, aquilo existe, aquilo então eu preciso enxergar isso, eu preciso lembrar que isso aconteceu. E aí eu fico mais inteira, eu fico mais disponível, meu coração fica mais tranquilo e eu rompo com aquilo que me limitava e eu me fortaleço com a força que vem dessa integração. Porque aquela história que até então me enfraquecia, passa a me fortalecer. E aí ela passa a incluir o teu sistema. Na semana passada, a gente comentou sobre isso, sobre relacionamentos passados, e que muitas vezes, alguns deles, a gente acaba querendo apagar, a gente risca. É mais ou menos isso, né? Quando você tentou apagar uma relação, isso vai reverberar lá na frente. Vai porque entende-se como exclusão. Né? Essa parte da história eu não quero, então eu apago, então eu estou excluindo. Tudo aquilo que está excluído, mal resolvido, mal interpretado, tudo aquilo que dói e não quer ser lembrado, essa natureza que contém as leis sistêmicas, ela entende a exclusão. E a exclusão, ela tem um impacto pejorativo, tem um impacto disfuncional, independente da justificativa. Ah, mas meu pai largou daquela mulher porque ela era uma sem vergonha. Não tem justificativa. Quando eu estou falando isso, eu estou julgando. Estou excluindo de novo. Estou excluindo de novo. Eu estou repetindo o padrão. Eu não vou ter paz aqui enquanto tiver objeções no passado. Quer dizer, se de repente eu resolver todo o meu passado, reincluir todo mundo que eu apaguei, dar lugar para todo mundo, isso não vai se repetir com os meus filhos. Isso. Eles não vão precisar se preocupar com a minha história. Então, tem uma parte disso que, sim, que a gente precisa se disponibilizar a olhar para a própria experiência e se responsabilizar pelo próprio histórico. E isso vai também deixar os filhos mais livres. Se eu tenho um histórico de ex-relacionamentos em que eu terminei de uma maneira disfuncional, que ficou coisa em aberto, os meus filhos é provável que estarão vinculados com essa história, ou os meus netos. Então, o universo vai eleger alguém que vai trazer essa história à tona de novo.
Isso não é uma escolha. Significa que vai acontecer de qualquer jeito isso? Não tem como prever. E não tem como prever também aquilo que vai impactar na vida dos meus filhos, porque além da minha história tem a história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus trisavós, e tem uma vasta linha transgeracional lá atrás. E tudo isso já está no meu filho. Então eu não consigo preservar ele de tudo, mas eu consigo fazer os meus ajustes a partir daquilo que eu sei e a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade. Então eu preservo os meus filhos de se responsabilizarem e de se emaranharem nas minhas próprias questões. Claro. E quando você resolve em você, você já resolveu... Resolve para trás e para frente, né? Não significa que eu tenho garantia que nada vai acontecer, porque justamente os nossos percalços, os nossos problemas, né? Nosso comportamento faz com que a gente se desenvolva. Então, se uma pessoa nasce e não tem nenhum motivo para buscar recursos e tal, é capaz de ficar... o dia inteiro no sofá. Não vai ter músculo, não tem força de ir para a vida. Claro. Então, o que motiva nós a irmos para a vida é ter um objetivo, ter um foco e saber como lidar com aquilo que é a verdade de cada um. Se a minha vida está eu quero preservar os meus filhos de tudo, então eu vou colocar eles numa redoma e eles vão virar o quê na vida? Claro. Você sempre comenta sobre a questão da postura sistêmica, né? Inclusive existe o curso para isso, para a gente não repetir, né, essas violações às leis, né? E evitar novos emaranhados para frente. Então, isso é possível, a gente corrige o passado e também evita problemas de futuro. Mas também, você sempre fala que todo mundo tem direito a uma vida bem-sucedida, que pode se sentir pleno. É comum, por exemplo, a pessoa que tem uma vida mais ou menos, porque talvez está reverberando algum problema lá atrás, mas ela entende assim, todo mundo é assim mesmo, e não olha para isso. Daí ela fala assim, não, eu não tenho problema, porque a vida é assim mesmo, né? Meu marido é ciumento, mas isso é normal, prefiro ele assim do que ausente e tal. É comum as pessoas tratarem uma disfunção como algo normal e arrastar a vida? Claro. Então, por que uma pessoa tem uma memória de que a vida é assim mesmo? Porque a gente se acostuma com o sofrimento, a gente se acostuma com a vida mais ou menos, a gente se acostuma com... até eu estava conversando com meu marido semana passada, ele falou assim, as pessoas se acostumam com a política distorcida, se acostumam com uma realidade que não faz sentido nenhum, mas já repetiu, e a gente cruza os braços e fala, a vida é assim mesmo. O que leva uma pessoa a se conformar com uma vida mais ou menos? Então aqui também tem essa lealdade, esse amor cego às gerações que vieram antes. Porque pode ser que essa vidinha mais ou menos que eu levo é muito melhor do que a vida que a minha mãe levou, muito melhor do que a vida que a minha avó levou, e eu não tenho que reclamar de nada, porque se eu comparar com a vida dela, já é demais. Aí vem o quê? Culpa. Então a gente experimenta um vínculo muito forte com aquilo que acontece na nossa família de origem e nas outras gerações. E a gente fica com a consciência pesada quando a gente experimenta algo melhor do que os pais experimentaram. E isso é natural e comum em todos os sistemas. E vem uma informação inconsciente que, se eu experimentar uma vida amorosa muito melhor do que a minha mãe experimentou, se eu experimentar uma vida financeira plena, se eu tiver dinheiro mais do que suficiente, se eu prosperar muito na vida, eu perco o direito de pertencer. É como se eu fosse excluída desse meu contexto familiar. Só que isso é só uma ideia. Né? A natureza dos pais é ficar felizes quando os filhos vão bem. É ficarem felizes quando a relação dos filhos vai bem. Não, mas a minha mãe, ela tem ciúme. A minha mãe fica puta da cara. E a minha mãe fala, você pode, eu me ferrei. O que eu faço com isso? A gente precisa, de novo,
ampliar o olhar. O que tem junto com a minha mãe que faz ela ter essa fragilidade? E eu olho com respeito para isso. Essa possibilidade de olhar com respeito vem da autorresponsabilidade, vem do autoconhecimento, vem de um olhar para a minha vida no sentido de gratidão ao que eu tenho como vida, gratidão aos meus pais por terem me dado a vida e um comprometer-se com a própria vida de fazer algo bom. Isso exige muita, muita, muita coragem. Tá? Tem duas palavras que eu sempre falo. Tomar a própria vida, assumir a responsabilidade exige humildade e coragem. Humildade para olhar para essa mãe que reclama, humildade de se curvar a essa história, coragem de aguentar o que acontece por dentro quando eu faço isso e olhar para a mãe e dizer: eu sinto muito que foi assim para você, mas também eu quero te agradecer pela vida que você me deu. Eu sou tão grata, e eu só estou podendo fazer isso que eu estou fazendo com a minha vida, eu só estou podendo ter essa relação maravilhosa que eu tenho porque você me deu algo muito importante. Além da vida, você me educou, você me alimentou, você me conduziu. E eu só sei fazer isso que eu sei porque você me deu aquilo que você tinha. Duvido que vai ter um resquício de ciúme, de inveja ou de raiva entre mãe e filho, onde o filho faz esse movimento. E o desafio para quem está ouvindo essa live é fazer isso. Você consegue ter humildade e coragem para chegar na frente da sua mãe? E por mais que seja uma relação disfuncional, fazer isso. E além de fazer isso, agradecer. Tomar os pais vai muito além do que falar eu tomo. Eu cuido, eu vou lá, eu ligo uma vez por semana. Vai muito além disso. Então, o que eu estou disponível para fazer para ter a vida que eu quero ter? Mesmo que eu sinta culpa, mesmo que seja desconfortável, mesmo que eu fique com a consciência pesada. Bert Hellinger fala assim: o movimento do progresso exige que a gente suporte a consciência pesada, que a gente suporte a culpa, aquela tensão de não fazer tudo igual ao nosso sistema de origem. Porque se eu fizer tudo igual aconteceu na minha casa, ou na casa dos meus avós, ou diante da história familiar, que chance de progresso que eu tenho? Não tenho. Você se rende à culpa, né? Quando você se rende à culpa, você se auto-sabota. Mas quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida e eu olho para aquilo que aconteceu antes com gratidão e com respeito, então mesmo que eu faça diferente, eu consigo dar conta de ir além. Porque é uma boa culpa que eu sinto. Essa má consciência, na verdade, é uma boa má consciência que vai me fazer ir para o futuro, que vai me fazer progredir na vida. E quando a gente fala do ciúme, de novo, quando a gente fala desses condicionamentos que a gente experimenta nas relações, a gente precisa ter coragem para olhar também. E coragem para olhar para a verdade da nossa história e fazer o mesmo movimento. Claro. Mãe, eu deixo com você essa história. Pai, eu deixo com você essa história que aconteceu com essas relações anteriores. Eu respeito o destino de cada um. E eu tomo com respeito o meu destino também. E eu me movimento em direção à vida de novo. Você precisa sair da zona de conforto, né? E é importante entender assim, minha vida tá assim, eu já me acostumei e vou assim. Não é só minha vida, né? Alguém vai ter uma vida igual à minha porque eu não fiz nada. Exatamente, vai perpetuar esse estado limitante. Então, eu sempre falo, a primeira pessoa que precisa se beneficiar do conhecimento sou eu. Quando eu estou melhor, eu não preciso pensar que eu vou fazer um curso porque daí eu quero trabalhar com constelação. Vai fazer um curso de constelação, por exemplo, para a sua vida ficar melhor. Vai fazer um curso de PNL para a sua vida ficar melhor. Porque quando a minha vida fica melhor, eu contribuo para o todo de uma maneira bem pontual. Se eu estou mais feliz, eu me relaciono com meu marido de uma forma mais saudável. Se eu estou feliz e os meus filhos me veem feliz,
eles ficam aliviados e soltos para olhar para a própria vida. Uma criança que experimenta um lar onde a mãe está entristecida ou o pai está entristecido, ele vai perder a disponibilidade para a vida, porque ele vai lá para a escola, mas a alma da criança está aqui preocupada e presente com a mãe. Ela toma as dores, né, dos pais. Então, às vezes ela faz até alguma coisa disfuncional na escola para atrair os pais, para sair da dor, da tristeza e permanecer com ela. É uma maneira de a criança salvar a vida dos pais. Quer dizer, e aí ela não fica disponível para a própria vida. Então, se a pessoa de repente não tem a coragem, né, o ímpeto suficiente para cuidar de si, lembre-se, né, que tem alguém bem mais precioso que precisa desse movimento na vida dela. Que precisa. Então, todo o autocuidado, ele impacta nas relações. Então, se eu estou melhor, se eu consigo, por exemplo, experimentar um outro estado na minha vida que os meus pais não puderam, como isso impacta na minha vida, na vida da minha família? Vai ser mais leve ou mais pesado para eles? Né? A pobreza vai deixar os meus pais leves ou pesados? A minha pobreza. Agora, o meu sucesso alivia ou pesa o meu sistema? Então, eu vou para a vida ter esse sucesso, porque eu quero que seja mais aliviado para todo mundo. Que é o normal, né? Você sempre fala que todo mundo nasce para ter sucesso, ser bem sucedido, ter uma vida leve e feliz. Exatamente. E quem quiser, é possível, né? É possível. Sim. Por meio de constelação, que acontece aqui quase todos os dias na Grato em Toledo. É possível por meio dos cursos, né? Que também acontece. Por agora, meio, finalizando, agora o ano onde nós teremos um curso de postura sistêmica com Ho'oponopono, porque eu quero trazer esse movimento para as pessoas, sobre isso que a gente está conversando aqui, e também recursos para cada um poder lidar com as memórias. Tá, eu vou olhar para isso, mas o que eu faço com a minha raiva daí? Então, tem a ferramenta do Ho'oponopono, que vai diluindo essas memórias, que vai dando espaço para outras coisas, para coisas mais saudáveis. Então, eu vou ensinar a postura sistêmica e vou trazer junto a ferramenta do Ho'oponopono para que a pessoa possa usar isso junto para ter um resultado mais efetivo mesmo. Legal. Isso vai ser presencial ou vai ser online? Vai ser online, pelo WhatsApp. E daí é mais fácil, todo mundo pode participar. Acaba ficando até mais barato. É mais barato, mais fácil, você pode ouvir a hora que quiser. Tem as tarefas e é bem bacana. Eu vou acompanhar bem de perto todo esse percurso de cada um no curso. Agora, dia 15, 16 e 17 de novembro, nós temos um curso de PNL sistêmica. A PNL sistêmica é algo maravilhoso, é algo que traz nós para a nossa presença, para a nossa autorresponsabilidade. PNL é uma ferramenta fundamental para todas as pessoas, em qualquer circunstância da vida. Vai aprender como é que essa parte cognitiva funciona e onde estão os padrões que contribuem para esses limites que eu experimento na vida. Então, é bem comportamental, com muita dinâmica e com um olhar sistêmico também. Legal, porque daí ele sai, né? PNL, para quem não sabe, programação neurolinguística, né? Que ensina, assim, você ler outra pessoa, se comportar, a como se expressar, a como interpretar tudo que acontece à nossa volta. Então, vocês reúnem a parte técnica, né, da PNL, mas também com a vivência. Com a vivência e todo o sentimento, porque né? É claro que a gente precisa lidar com os próprios padrões para a gente elevar o nível, né? Não tem como passar batido. Não tem como só saber pelo intelecto. Você sai do mecanicismo, né? Você sai da razão. Exatamente. Então, esse curso é vivencial. Dia 15 é feriado. Então, começa na sexta-feira de manhã. Sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro e domingo finaliza com o almoço. Legal. Aqui na Grato mesmo, em Toledo? Será aqui em Toledo, mas vai ser num seminário. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente passa a programação certinho. Claro, legal. E as pessoas que têm interesse, que querem indicar amigos, recebem um bônus também para poder facilitar também a forma de pagamento, né? Legal, gente. Eu já olhei e tem parcelamentos, tá? É possível pagar parcelado, não vai se apurar. Sim. O curso não é caro. É legal. Se o valor do curso for o motivo para a pessoa não estar,
é uma bela desculpa. Então, a vontade jeito, né? precisa ser maior do que qualquer outra coisa. E quando nós estamos determinados em melhorar a vida, o dinheiro aparece. E a gente é muito aberto a negociar o pagamento, porque a gente facilita o pagamento para que a pessoa possa se beneficiar do conteúdo. Claro. Então, para quem se preocupa com a parte financeira, a gente aceita propostas, tá? Legal. E a gente sim quer facilitar para que as pessoas acessem o conhecimento. E é por isso que a gente está aqui fazendo essas lives, é por isso que é tão importante que cada um pare um pouco, ouça, porque todo mundo merece uma vida bem-sucedida e a gente precisa se nutrir de conhecimento para sair desse estado limitante. Claro, e é importante saber, porque assim, quando você não sabe, tudo bem, mas quando você sabe que existem ferramentas, né, para que continuar com isso, né? Para que repetir esses padrões? Então, quem tiver dúvida, pode entrar em contato com a própria live do jornal, embaixo, aqui nos comentários que a gente responde, pode entrar em contato com o jornal e também pode entrar em contato com a Grato, que será respondida, né? Com certeza. E as constelações acontecem então toda semana. Se vocês entrarem na página da Grato ou no WhatsApp, tem todos os horários e as datas das constelações. Existem workshops que acontecem. Todas as pessoas que participam de um grupo de constelação se beneficiam muito, mesmo se não fizer a própria constelação. Então é sempre um movimento de cura. E as pessoas precisam entender que elas merecem isso. Então eu falo pela beleza que é uma constelação, pela mudança que faz na estrutura da vida e pela disponibilidade que acontece na pessoa que constela de experimentar uma outra realidade, essa sala devia estar cheia todos os dias e as pessoas deviam estar com fila na porta dos consteladores para poder é uma oportunidade muito rica. Mas as pessoas não entendem que elas podem ser mais felizes, que elas merecem ser mais felizes, que merecem ser mais prósperas, que o dinheiro pode vir de uma forma facilitada para todas as pessoas, que uma vida bem-sucedida não é mérito de um ou de outro, todos nós merecemos. Então, vá de encontro àquilo que te faz feliz. Vá buscar recursos para te tirar desse estado limitante. E tem recursos. Tem recursos. Gente, obrigada pela companhia. Obrigada por mais uma Obrigada, é uma alegria sempre uma aula, né? Muita informação. Beijos, até semana que vem. Até semana que vem.